Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso 7º encontro da disciplina de História do Direito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o período medieval e a relevância dele para com o estudo do direito, para com as nossas proposições, e isso se relaciona com outras disciplinas, como vocês vão acabar percebendo. Então, hoje nós trataremos sobre a mentalidade jurídica medieval, a formação do direito comum europeu, a escola dos glosadores e dos comentadores, a recepção medieval do direito romano e a crise das estruturas medievais e do direito. Quando nós falamos em período medieval, nós vamos falar do processo evolutivo e histórico da figura do Estado. O Estado, aquele ente maior que exerce um poder soberano e supremo sobre todos nós, que define o que é certo e o que é errado, o que é justo e injusto, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, o que nós devemos ser, como diz o Hans Kelsen, uma vez que estamos inseridos dentro de ordenamento jurídico. Se nós voltarmos à estrutura do Estado, nós vamos ver que a estrutura mais antiga de Estado que nós temos conhecimento é do Estado antigo, teocrático e oriental, onde prevalecia a vontade divina, tudo era feito em nome de Deus. Depois do Estado antigo, nós passamos para o Estado grego, onde o poder era exercido pelas classes dominantes. As pessoas ricas exerciam o poder. Passamos para o Império Romano, né, para o Estado Romano. No Estado Romano, quem exerce o poder são as famílias patriarcais, as famílias tradicionais, onde o homem, enquanto chefe da família, é que vai exercer o poder. E o Império Romano buscava a constituição de um império mundial. E aí nós vamos ver que nós tivemos o Alto Império Romano e o Baixo Império Romano, a sua ascensão, né, e a sua queda. Depois do Estado Romano, nós vamos ter a figura do Estado medieval, onde é um período em que se retoma o poder da Igreja, e aí nós vamos ter 3 pontos importantes, que é o feudalismo, o cristianismo e as invasões bárbaras. Quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram considerados os estrangeiros que queriam invadir o império, que não aceitavam a queda do Império Romano. A igreja passa a exercer o poder, aqueles que não fossem cristãos não eram considerados sujeitos de direitos dentro da sociedade, e nós vamos ter a figura do feudalismo, o senhor feudal, os vassalos, não é? Até que chegamos à modernidade, que é o momento das grandes transformações estatais, políticas, sociais. Vai ser a Revolução Francesa, vai ser a Revolução Industrial, o período das grandes transformações dentro das escolas do direito, onde nós vamos ter a expressividade da Escola dos Análises, da Escola de Frankfurt, dentre outros, além da inserção dos filósofos ou pensadores políticos que vão começar a demonstrar mais as suas formas de pensamento, elas vão se tornar cada vez mais presentes dentro da nossa vida em sociedade, até que nós chegamos na contemporaneidade ou na pós-modernidade, que é o nosso período. E o que vai ser depois, né, da pós-contemporaneidade? Não sabemos ainda que denominação será dada, mas estamos na pós-modernidade. A mentalidade jurídica medieval. Quando nós falamos desse período, então, nós estamos falando da Idade Média, que é aquele período que a Europa, que se estendeu do século V depois de Cristo até o século XV. Esses 1000 anos não foram uniformes,
nós podemos observar pelo menos 2 momentos específicos a título de estudo: a Alta Idade Média, meados do século IX ao século X, a Baixa Idade Média, século IX ao século XV, períodos. A Alta Idade Média vai ser um período de desconstrução e de construção. Nesse tempo da história europeia, os homens tiveram que conviver com o fim do mundo que conheciam, o mundo romano, e ao mesmo tempo com a construção de um novo mundo, agora tendo como elementos as culturas germânicas e a Igreja Católica exercendo poder. Esse período ele inicia-se com a queda de Roma e a invasão das tribos germânicas no território do Império, as invasões bárbaras que eu disse a vocês. Os povos germânicos tinham hábitos bastante diferentes dos povos romanos, além da agricultura e do pastoreio. Os germânicos, eles caçavam, pescavam, mas sua economia era baseada bastante em trocas. Algumas tribos germânicas, ao invadirem o Império Romano, formaram reinos, outras simplesmente se espalharam pelo território, e aos poucos as invasões alteraram a dinâmica social, não somente dos germânicos, como dos romanos também. A Baixa Idade Média, que é o período no qual, superados os momentos de integração dos 2 mundos que se encontravam no início da Idade Média, o mundo romano e o mundo germânico, o que se considera medieval consolidou-se e ao mesmo tempo começou a se transformar para daí a alguns séculos por fim ao medievo. Nesse período medieval, nós encontramos a consolidação da instituição considerada como símbolo da Idade Média, que vai ser a figura do feudalismo, com o senhor feudal e os vassalos. Quando nós falamos em direito germânico, o que é esse direito germânico? A expressão direito germânico, ela indica as instituições e os sistemas jurídicos existentes nas diversas nações bárbaras de origem teutônica que se apossaram da Europa após a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476. Importante característica do direito romano era a chamada personalidade das leis. O direito germânico ele refere-se ao caráter dos povos, manifestando as fracas tendências individualistas e subjetivistas. As pessoas eram individualistas, assim como nós somos hoje. Pertencem à família romano-germânica os direitos de toda a América Latina, de toda a Europa continental, de quase toda a Ásia, exceto partes do Oriente Médio e de cerca de metade da África. Se nós pararmos para analisar como era a sociedade deste período, nós vamos ver a figura dos patrícios, plebeus, clientes e escravos. Patrícios vai ser a classe mais alta da sociedade, os plebeus, uma classe média, os clientes, uma classe média baixa e os escravos baixíssima, né? Dentro dessa estratificação, dessa divisão em castas, né, em camadas, os patrícios vão ser os grandes proprietários da terra. Eles possuíam os maiores cargos políticos. Vamos ter a figura dos plebeus logo abaixo, que vão ser os agricultores, os comerciantes, os artesãos, tudo baseado em trocas. É aí que começa a surgir a figura do sal até como forma de pagamento. Os clientes eram homens livres que prestavam serviços aos patrícios, e os escravos, os endividados ou prisioneiros das guerras oriundas dessas invasões bárbaras que o Império Romano não aceitava a sua decadência, né, a sua perda de poder. Com isso, nós vamos ter a formação do direito comum europeu.
E a expressão direito comum, do latim ius commune, ius direito, comune, comum, indica a história do direito, o sistema jurídico que se desenvolveu na Europa continental a partir do século XI até as codificações do século XIX, influenciadas pelo direito romano. Nós vamos ver que vai ser com o direito romano que nós vamos passar a ter as codificações do direito. O direito passa a ser escrito e previsto em códigos, códigos de conduta, códigos de ética, códigos que vão dizer o que é certo, o que é errado, o que é justo, injusto, o que é bom e o mal, o dever ser, que o Hans Kelsen vai nos dizer. Esse direito comum consegue mundializar o direito, sem desconsiderar as realidades com suas manifestações jurídicas próprias de cada região. A cultura prevalece, mas teremos um direito que vai ser comumente aplicado a todos. A formação desse direito comum possibilita a recepção do direito romano por meio do estudo do corpus iuris civilis. É o corpo do direito civil, que é o mesmo direito civil que nós temos hoje, óbvio que com suas alterações. O surgimento do direito comum nada mais é do que a fusão, a mistura entre as normas e os institutos do direito romano com o direito germânico. São duas culturas diferentes que vão se misturar e formar um único direito. E, por fim, com o direito canônico, que derivou ou surgiu com o mesmo, o processo comum. Então, nós vamos ter uma concatenação de direitos, que vai ser o direito germânico, dos bárbaros, o direito romano, de Roma, e o direito canônico, oriundo da igreja. Nós vamos concentrar os três para formar a primeira codificação civil, que já vai começar em meados do século XVIII, XIX, com a modernidade. Diante disso, nós vamos ter a escola dos glosadores. A escola dos glosadores determina um estilo de estudo jurídico relativamente simples, inicial, de grande respeito ao texto romano. São os juristas do século XIV que adquiriram maior liberdade. Os comentadores, homens do final do século XIII e século XIV, têm outras tarefas mais práticas e mais livres. A escola dos glosadores se constitui na precursora ao analisar os textos romanos com o conhecimento de artes liberais, juntamente com a crença da divindade do corpus iuris civilis, ou seja, do direito civil, né, do corpo do direito civil. Impôs técnicas de entendimento interpretativo na tendência de desvendar a verdade para captar, então, a mensagem sagrada ali contida. A escola dos glosadores busca pegar o direito civil, que era fruto, então, do pensamento medieval, do direito canônico, do direito romano e do Império Germânico. Eles vão misturar tudo isso e buscar uma análise nessas codificações, buscando extrair o que tinha de sagrado em todas essas codificações, em toda essa legislação que já estava em formato de código. Eles fazem, então, a análise hermenêutica, que é o que nós vamos chamar de análise gramatical. Nós temos uma disciplina específica chamada hermenêutica jurídica, que é voltada a isso. Os glosadores, eles examinavam o texto de lei sob o ponto de vista gramatical, analisando as palavras e as frases de forma isolada do seu contexto e indiferente às modificações históricas. Então, eles vão analisar palavras por palavras para expressar o seu entendimento
e daí sim captar o sentido proposto em cada artigo de lei, em cada codificação, que é fruto de Roma, que é fruto dos bárbaros, que é fruto do catolicismo, né, do cristianismo. A escola dos glosadores, escola dos comentadores, cabe aos glosadores o mérito de terem recriado na Europa Ocidental uma linguagem técnica sobre o direito. Trata-se de começar a fixar uma terminologia técnica e um conjunto de categorias e conceitos específicos de um novo saber especializado, que vai ser a jurisprudência. O glosador é o intérprete, é o hermeneuta, aquele que faz a análise hermenêutica, que faz a interpretação da lei. Esse é o papel da escola dos glosadores. É por intermédio da escola dos glosadores que nós vamos ter a existência dos brocardos, que nós chamamos de brocardos jurídicos. O que é brocardo jurídico? Brocardo jurídico são termos específicos em latim, são frases prontas do latim que têm um sentido, um significado específico e que nós vamos fazer uso no direito nas nossas peças processuais. Hoje está em desuso, porém, alguns deles ainda permanecem quando nós vamos fazer uso na aplicabilidade do direito nas nossas peças processuais, para defesa ou para acusação, ou até mesmo para se referir a uma autoridade, por exemplo, vênia, que significa com licença. Então, data vênia, com licença, por favor, eu posso me manifestar? É isso que significa. Então, eles adotaram os glosadores, os brocardos, regras doutrinárias sobre formas de sentenças concisas dotadas de sabedoria jurídica. Então, são frases específicas que possuem uma sabedoria jurídica, tal qual os provérbios de conteúdo moral. As disputai, discussões de questões controvertidas, que são as disputas, os conflitos de interesse resistido, a vontade de um contra a vontade do outro, que nós vamos chamar de lide, disputa. As argumentai, que são as argumentações, é a enumeração dos argumentos úteis nessa disputa, nessa lide, e a análise de casos concretos. Então, a escola dos glosadores vai fazer uma análise interpretativa das terminologias, das sentenças que trazem conceitos jurídicos específicos em prol de uma disputa que traz por si só argumentos jurídicos. Daí vai originar a nossa obrigatoriedade de termos uma retórica e uma oratória perfeitas. Exemplos para vocês entenderem melhor. A sacris. A sacris significa coisas sagradas. Corpus iuris civilis. O corpo do direito civil. O corpo do direito civil é o Código Civil. As leis civis que regulam a nossa vida em sociedade, as nossas relações, que lá eram baseadas pela troca de mercadorias. Os contratos eram verbais, e eu te dou tal coisa e você me dá outra coisa em troca. Vai ser fruto da mercantilização. Ubi societas ibius. Onde está a sociedade, está o direito. Não existe sociedade sem direito e não existe direito sem sociedade, né? Ubi societas ibius. Onde está a sociedade, está o direito. Então, são algumas expressões que vão ser utilizadas no latim dentro das nossas produções textuais, mas lembrando que dentro das nossas produções textuais, no sentido de peça processual, texto acadêmico, não se faz uso de termos em latim, não se faz uso da técnica jurídica, sim da língua portuguesa culta. Nós vamos fazer uso disso em peças processuais, pedidos específicos para o Poder Judiciário.
Com tudo isso, nós vamos ter a formação daquilo que nós chamamos de jurisprudência. Jurisprudência é a decisão dos tribunais superiores. Então, os órgãos superiores de Roma, do período medieval, vão ditar regras. Aquilo que eles decidem é chamado de jurisprudência. A jurisprudência romana opunha generalidade e abstração de sua legislação ao casuístico do direito consuetudinário feudal. O direito feudal era baseado nos costumes. O contexto histórico da crise jurídica da Baixa Idade Média na Alemanha propiciou, portanto, um campo fértil para o fenômeno conhecido como recepção do direito romano. Mesmo estando no período medieval, que é pós-direito romano, pós a queda do Império Romano, que buscava uma ascensão mundial, o direito medieval, o período medieval, ele vai recepcionar o direito romano, que é o corpus iuris civilis. Essa recepção é tida como a mais importante revolução do pensamento jurídico, e nas palavras do filósofo Max Weber, é quanto à importância para a revolução do pensamento jurídico e também do direito material vigente, nenhuma delas pôde comparar-se à recepção do direito romano. O direito romano foi de grande importância e é, até hoje, para o nosso direito. A existência do nosso direito de hoje é fruto de Roma. Filmes que vocês vão entender todo esse processo evolutivo, histórico do Estado, para entender essa transmutação aí de direitos, a codificação, como era a sociedade. Espartacus, Gladiador, Ben-Hur, Em Nome da Rosa, período medieval. Cleópatra vai mostrar a ascensão e a queda do Império Romano. São filmes clássicos, As Cruzadas, são filmes clássicos que vão nos mostrar toda essa transformação, todo esse processo evolutivo e histórico do Estado, de transformação do seu poder. E o termo Estado em si sempre existiu, porém, a terminologia Estado vai ser utilizada somente em 1513, na obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. O direito comum consegue mundializar o direito sem desconsiderar as realidades com suas manifestações jurídicas próprias de cada região. A formação do direito comum possibilitou a recepção do direito romano por meio do corpo do direito civil, por meio do Código de Direito Civil. Um direito que era baseado nos costumes, ele passa a recepcionar algo que está pronto, que está codificado, e aí ele começa a moldar-se a uma nova realidade, até que nós vamos chegar na modernidade e isso vai ser totalmente alterado. Entre os séculos X e XI, período, observamos que a Europa experimentou um surto demográfico proveniente do incremento das técnicas de produção agrícolas até então não existentes. É nesse período medieval que nós vamos ter a agricultura sendo implementada e a mão de obra, né, do homem. O crescimento da população determinou a busca por novas terras, já que o modo de produção disponível não era capaz de atender satisfatoriamente o ritmo de desenvolvimento da época. Com o passar do tempo, várias regiões de floresta e pântano foram empregadas para ampliação da oferta de terrenos cultiváveis. Com o passar das décadas, vemos que tais alterações somente retardaram a incapacidade que o modo de produção feudal tinha abastecer as crescentes populações dos campos e das cidades. Atingindo o século XIII,
notamos que a ampliação das terras por ações de transformação e desmatamento impôs uma série de transformações climáticas que alteraram o rendimento das colheitas e, em pouco tempo, criou uma séria crise, de abastecimento na Europa. É nesse período medieval onde a agricultura vai ser implementada de uma forma bastante forte, bastante presente, que vai acontecer os desmatamentos. Olha a origem do direito ambiental. Os grandes desmatamentos, as grandes destruições começam nesse período, e isso já começa a trazer as alterações climáticas. Aquele povo que era acostumado a cultivar e sabia a data correta, prevista, para que sua plantação desse os seus frutos, passou a sofrer com essas transformações climáticas e aí começa a perceber a real necessidade de se seguir regras de padrões específicos ao cultivo, ao não desmatamento. É aí que vamos ter origem ao que nós chamamos hoje de direito ambiental. E isso passa a ser acrescentado às regras do direito comum, do corpo comum do direito civil, que é fruto do Império Romano. A falta de alimentos acabou se aliando à expansão rápida dos centros urbanos. Aquele povo que vivia no campo, que eram os camponeses, começa a ir para as cidades, para os grandes centros urbanos. Esse movimento vai ser um movimento que nós estudamos na geografia, não é? É a população do campo saindo para os grandes centros. Quando chega nesses grandes centros, começa a ocorrer o processo de higienização. Porque o que essa população do campo vai fazer no grande centro? Ela vai ter qualificação para atuar nos grandes centros. Muitos passam a se transformar em mendigos, em delinquentes, e aí eles vão ser excluídos dessa sociedade cada vez mais, e vão ser postos nas periferias. Começam a surgir as periferias ou favelas das grandes cidades. Essas periferias vai ser o que nós vamos chamar depois de processo de higienização, ou seja, o centro da cidade sempre limpo, sempre majestoso, e as periferias em extrema decadência e grande miséria. Na metade do século XIV, entre 1340 e 1350, essa situação desfavorável acabou se agravando no momento em que a peste negra se consolidou como uma das mais graves epidemias a atingir a população da Europa. Em pouco tempo, aproximadamente 1/3 dos europeus foram dizimados com os terríveis sintomas da doença. Nada muito diferente do que nós estamos passando hoje, não é? Em um primeiro momento, a peste provocou uma violenta retração na mão de obra disponível. O quadro acabou sendo o grande responsável pelo recrudescimento de obrigações feudais. Nesse contexto de doenças e maior rigidez, as revoltas camponesas eclodiram em diferentes pontos do Velho Mundo. Pelo visto, as antigas relações de trabalho não se mostravam eficazes para suprir a demanda alimentar, econômica e política daquela população. Observa-se que o sistema feudal não conseguia abarcar as demandas de uma população em nítido crescimento. Por um lado, a limitação técnica e as obrigações impediam que a produção agrícola conseguisse suprir as demandas da época. Por outro, o crescimento das cidades e da atividade comercial não conviveria com um modelo econômico marcado por uma gênese de subsistência, por uma origem que se baseava apenas na subsistência. É assim que notamos a concretude das transformações entre Idade Média e Idade
moderna. É aí que vai começar as grandes transformações para o nosso ingresso na sociedade moderna. A estratificação social, como já referendei para vocês, no topo nós vamos ter o rei, nós vamos ter a nobreza e o clero, e na base nós vamos ter o povo, que vai sustentar o clero, que vai sustentar a nobreza, que vai trabalhar para pagar os impostos, e todos vão trabalhar em prol dos interesses do rei. Este é o período medieval, né? E nós vamos ter, então, 1% vai compor a alta burguesia, extremamente ricos, 4% vai compor a burguesia, que são os ricos, 15% vai compor a pequena burguesia, 30% proletariado e 50% o subproletariado. Se nós utilizarmos essa pirâmide da direita para a nossa sociedade de hoje, ela se encaixa perfeitamente, não é? Muito ricos, moderados, meio pobres e os extremamente pobres, que são considerados marginais ou delinquentes. Essa é a nossa sociedade de hoje, que é resquício de um período medieval, que vem lá do Estado antigo, grego, romano, medieval, feudalismo, cristianismo, invasões bárbaras, e para chegarmos a um período moderno, a nossa sociedade moderna e depois a pós-moderna. A sociedade feudal, então, ela vai ser composta pelo rei, que é o suzerano, né, o poderoso, a alta nobreza, que vão ser os senhores feudais, os duques, os condes e o alto clero, arcebispos e cardeais, os bispos, né, abaixo os cavaleiros, bispos, monges, e bem lá abaixo os camponeses, os servos e a gleba, os soldados, né, o período que vai marcar os 3 pontos importantes que vão marcar esse período medieval vai ser o cristianismo, o feudalismo e as invasões bárbaras. É isso que nós temos que guardar: cristianismo, feudalismo, invasões bárbaras. Se eu não for cristão, eu não tenho direito, eu não faço parte dessa sociedade feudal, medieval. Os senhores feudais são os detentores da terra, do poder, direito de propriedade, que é estudado no direito civil, já estava no Corpus Iuris Civilis, e as invasões bárbaras, que vão ser os povos germânicos e até os romanos, que não aceitavam a perda do Império Mundial. O objetivo de Roma era conquistar todo o Império Mundial. Então, nós vamos ter como ícones Estado antigo, o poder da igreja baseado na vontade de Deus. O Estado grego, o poder está nas mãos de uma classe elitizada, detentora de posses, de propriedades. Estado romano, o poder é baseado nas famílias patriarcais, o homem chefe da família, e família patriarcal essa oriunda da sociedade grega, é Esparta, Atenas. Depois de Roma, com as famílias patriarcais, nós vamos ter a sociedade, o período medieval, o Estado medieval, onde quem exerce o poder vai ser o cristianismo, o feudalismo e as invasões bárbaras. Ou seja, se eu não for cristão, eu não faço parte dessa sociedade. Joana d'Arc, a fogueira, os feiticeiros são todos queimados, não é isso? O feudalismo, os donos das grandes propriedades das terras, que vão promover a subsistência por intermédio da agricultura, do cultivo, e as invasões bárbaras, que são os estrangeiros que tentam tomar o poder. Poder esse que era do rei, da igreja, que volta, assim como lá no Estado antigo, que é o primeiro Estado que nós temos origem. Lembrem-se dos filmes
Gladiador, Espartacus, Cleópatra, Ben-Hur, Em Nome da Rosa. Assistam esses filmes que vocês vão ver perfeitamente a transfusão desses estados, esse processo evolutivo. Processo no sentido de que nós crescemos e continuamos, por isso que não falamos somente evolução histórica do Estado. Aquilo que evolui para, no processo não. Processo evolutivo histórico é constante transformação, e como diz o filósofo Heráclito, nós estamos em constante transformação. Podemos tomar banho 20 vezes no mesmo rio, que nunca será o mesmo rio e nunca seremos as mesmas pessoas. A todo momento nós estamos em transformação e aquele rio também está em transformação. Esses são os pontos que nós temos que guardar da sociedade feudal. Então, o nosso direito, ele vai ter origem simbólica com o direito romano, com o corpo jurídico do direito romano. Roma vai ser a base de fundamentação e de sustentação do direito que nós temos hoje. A origem do direito civil vem toda do período romano. Nesse período romano, nós também vamos ter as práticas criminais, né, considerados os delitos, e nós vamos ter uma proteção disso também no corpus iuris civilis. Depois que esse corpus iuris civilis começa a ser subdividido, nós vamos ter as codificações como nós temos hoje: direito civil, direito penal, direito trabalhista, direito tributário, e aí vai indo. A cobrança de impostos era altíssima nesse período, né? Temos uma série que mostra isso. Vou lembrar o nome da série, depois eu posto para vocês no grupo. Famosa, foi agora, final do ano. Depois eu posto para vocês no grupo. E nós temos o nosso fórum de hoje. Nosso fórum de hoje vai dizer assim: qual a relevância do direito romano para o estudo do direito enquanto ciência social aplicada? Nós sabemos que o nosso direito é uma ciência social aplicada. Por quê? Porque o direito se aplica dentro da sociedade. Qual é a influência do direito romano nisso? O direito é por intermédio do direito romano que nós vamos ter a criação das nossas leis da contemporaneidade. Então, no Estado antigo, poder da igreja; no Estado grego, poder da elite, detentores de posses, de propriedade; no Estado romano, poder das famílias patriarcais, descendentes dessa elite do Império grego. O Império Romano buscava uma ascensão mundial. Nós vamos ter a alta do Império Romano e a baixa do Império Romano, onde as famílias patriarcais, o homem, né, vai exercer o poder. É nesse período que nós vamos ter as relações do Egito com o Império Romano, o casamento de Cleópatra com Marco Antônio, não é? E depois do Império Romano, nós vamos passar para o período medieval, o filme Em Nome da Rosa, período medieval, onde nós vamos ter aqueles 3 pontos importantes: cristianismo, feudalismo, invasões bárbaras, para chegarmos à modernidade e à pós-modernidade. A nossa pós-modernidade é oriunda de todo esse processo evolutivo histórico que possui as suas características específicas, principalmente fruto do direito romano. Essa nossa disciplina, em outras universidades, ela é chamada de História do Direito e Direito Romano. Na nossa universidade, chama-se apenas História do Direito, mas vocês vão ver que em outras vai se chamar História do Direito e Direito Romano. O conteúdo é o mesmo, apenas muda a nomenclatura. Então, o nosso fórum de hoje: qual a relevância do direito romano para o estudo do direito enquanto ciência social aplicada? Direito que se aplica na sociedade tem influências romanas? Isso é importante? Não é importante? História. Cuidado. Pode ser uma grande sopa de imaginação.
crendice e tendenciosidade, porém, quando fundamentada como ciência, é uma professora sobre a realidade e o tempo. Cuidado com a história, porque essa história pode ser uma grande sopa de imaginação, pode ser uma grande sopinha que faz com que nós nos encantemos com ela, mas ela tem coisas boas e coisas ruins. Tem muitas crendices e tem muitas interpretações que vão ser tendenciosas, que vão buscar nos doutrinar num determinado sentido, uma determinada interpretação. Porém, se essa história é bem fundamentada, bem interpretada e bem contada, ela vai ser uma ciência que será professora de uma realidade do tempo, daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo e daquilo que poderá acontecer. Por isso é importante estudarmos a história com muita atenção e com muito cuidado. Quando nós falamos da peste negra, nós temos uma obra do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, que ele também vai trazer algumas acepções interessantes sobre o momento que nós estamos vivendo hoje da pandemia. Ele vai trazer reflexões extremamente interessantes. Aí lá junto ao nosso Siga tem um texto para vocês lerem e grifarem os pontos importantes, fazerem análise interpretativa de vocês. E o texto chama-se A Tradição Romanística em Período Medieval, entre praxis e esquecimento, entre a prática e o esquecimento. Será que nós esquecemos que a origem do nosso direito vem de Roma, vem do período medieval? É isso que o texto vai dizer para vocês. É um artigo que foi publicado na Universidade do Vale do Itajaí, né? Então foi publicado numa revista científica, tem toda uma aprovação aí, ele é de 2016, e direito romano, história do direito, são temas que não se alteram, né? Que não mudam, porque é a contação de histórias. Então, leiam esse texto, lembrando que quando nós lemos um texto, nós nunca marcamos nada na primeira leitura, porque a primeira leitura é sempre uma leitura de reconhecimento, é a partir da segunda leitura que nós vamos começar a entender o texto e a conseguir grifar algumas coisas. Não é para deixar o texto todo colorido. Quando eu ler o que eu grifei, eu vou entender o texto inteiro. Por isso, nunca na primeira leitura. Na primeira leitura, nós vamos achar tudo interessante e grifar tudo. É a partir da segunda, onde eu já fiz o reconhecimento textual, que eu vou conseguir destacar os pontos importantes. E aí nós temos um trabalho, uma atividade para vocês fazerem. E a atividade é o seguinte: a primeira questão. A partir do século VI, o sistema feudal da Europa Ocidental vivenciou mudanças em sua estrutura social que geraram contradições e resultaram no fim deste tipo de organização de sociedade. Sobre os motivos que levaram à crise do sistema feudal, é incorreto dizer que, e aí vocês vão optar por uma alternativa. Aponte e explique uma consequência da diminuição da população decorrente da peste negra sobre a revolução existente entre os camponeses e os senhores feudais. Aponte e explique uma consequência da diminuição da população. Nós vamos ter o êxodo rural, não é isso? O desaparecimento da servidão feudal na Europa Ocidental da Baixa Idade Média foi, e aí vamos conceituar, não há um membro nem uma forma que não cheire a putrefação antes que a alma se liberte. O coração, que quer arrebentar no peito, ergue-se e dilata o peito, que quase fica junto da espinha dorsal. A face é descorada e pálida, e os olhos cerrados na cabeça.
A fala perdeu-se, porque a língua está colada no céu da boca. O pulso bate e ele anseia. Os ossos separam-se por todas as ligações. Não há um só tendão que não se estique e estale. O poema sinaliza preocupação com a morte, que se faz presente na mentalidade europeia do século XIV. Para compreendermos o alcance desta funesta inspiração, é preciso associar esse fenômeno ao fato de que, e aí vamos buscar o sentido. E destaque a relevância do texto proposto para leitura, a tradição romanística em período medieval, entre a praxis e o esquecimento, entre a prática e o esquecimento, que é o texto que está disponível lá no Siga para vocês. Então, essa é a missão de vocês para hoje, da nossa aula de História do Direito, que é o nosso 7º encontro. O que vocês acham de fazerem essa atividade no grupo do seminário? Usar o grupo do seminário para fazer atividade. E aí me envia somente, cada grupo envia somente um trabalho, porque aí é um meio de vocês já estarem interagindo no grupo, não é? Já que nós não nos conhecemos muito bem ainda, né? Dentro do grupo, vocês já vão começar a irem se enquadrando. Aos alunos que ingressaram agora, nas últimas chamadas, vocês se preocupem com as atividades daqui para frente. Então, dessa semana para frente. Depois a gente vê o que faz com o que foi dado já anteriormente. Então, se preocupem daqui para frente. Ingressem em um dos grupos dos seminários, né? Amanhã nós temos seminário já. E então vocês escolham lá o grupo que vocês tenham mais interesse ou que tenham afinidade. Aí vocês ingressem nesse grupo e busquem desenvolver o trabalho de vocês. E a atividade de hoje, o fórum fica individual e a atividade vocês podem fazer no grupo. Pode falar, André. Não era isso. Referente ao prazo. Oi, André. Não, era isso que você já respondeu antes de eu perguntar. Eu ia perguntar se a atividade, em vez de ser individual, ia ser uma. Você já respondeu, obrigado. Professor, referente ao prazo. Fórum hoje, atividade até amanhã, né? Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Tá? Professor, você pode repetir o prazo que travou tudo, não entendi nada do que o senhor falou. Então respondam o fórum hoje, de preferência agora, né? Para já ficar livre dele. Respondam o fórum hoje, a atividade pode enviar até amanhã no e-mail. Então cada grupo vai enviar uma atividade. Coloque o nome de todos os membros do grupo, tá? E amanhã nós temos o nosso seminário com o grupo 2. Leiam os conteúdos aí para a gente fazer discussão, um debate sobre o tema do grupo 2, ok? Dúvidas, entre em contato no nosso grupo, vou mandar o nome da série lá no grupo, vou pesquisar aqui que eu não estou lembrando o nome agora. Professor César conseguiu dar aula tranquilo? Sim? Deu sim. Professor? Sim. Teve uma discussão no grupo, a gente ficou meio preocupado com o senhor, porque você não colocou o poema no início da aula, a gente ficou, será que o professor tá triste? Ele sempre começa a aula com um textinho, com um poema bonito. Hoje? A gente ficou mó choroso, assim, o professor tá bem, gente? Alguém sabe da vida dele? Não, tá tudo tranquilo. É que hoje eu decidi deixar lá pro finalzinho mesmo, mais simplesinho. Eu fiquei aliviada quando eu vi o textinho no final. Fiquei, não, tá tudo bem. Teve textinho bonito, só que foi no final. A câmera, já. Não, tá Vamos animar o professor agora.
Tá tranquilo. O professor César tinha pedido para substituir ele, que ele não ia poder dar a aula, e aí eu já tinha preparado tudo até para trabalhar com vocês. E acabou que amarrando com o nosso conteúdo de hoje, que é bem interessante. Pode deixar que eu vou preparar uns poemas bonitos, tá? Tá muito frio aí? Não. Não? Tá aquele friozinho que deixa a gente com o pé gelado, mas. Né? Aqui Não tá tá tão 10 frio, não. graus. Mais cedo tava mais frio, agora já deu uma. Tá friozinho, mas menos. Aqui tá 16 graus agora. Acabei de olhar. Aqui em Parceiro está 22 agora. Aí tá gostoso, então, né? E nós vamos ter música amanhã, ô Lucas? Ah, então tá. Então amanhã eu vou trazer um poema bonito e uma música, tá? Show ao vivo, gente. Sarau. Então tá bom, gente. Qualquer coisa, entrem em contato, fiquem à vontade, tá? E vou pôr o nome dos filmes lá no grupo para vocês darem uma olhadinha e o nome da série. O filme Ben-Hur tem uma versão nova com o Rodrigo Santoro, que eu acredito que vocês vão encontrar nessa versão nova. Mas se vocês acharem a versão antiga, é mais bonito. Demora mais, é quase 3 horas. Mas é bem mais bonito e a gente consegue perceber a transformação melhor do que no atual. Mas aí eu vou colocar os nomes lá no nosso grupo do WhatsApp para vocês estarem dando uma olhadinha, tá bom? Então, um grande abraço, façam um fórum para não acumular conteúdo e nós vamos nos falando até amanhã. Um beijão. Tchau, professor. Tchau, obrigado, professor. Tchau, professor.